Né? Então, vamos conversar. Ah, não, mas não sei o que lá. Mas tem certeza? Outro dia eu conversei com um amigo. Ele tava com uma noção de, sabe, não vou falar o nome da revista, mas dessas revistas que ele acha na banca lá e fala, sabe, que não tem respaldo. Sim. A academia foi bom para isso, né? Quando eu fiz Aham. administração, quando eu fiz, foi bom para isso, né? Tá bom, me dá os trabalhos aqui que embasam isso que você está dizendo. Para me converter, Ítalo, foi difícil, foi um ano e meio de luta. Eu peguei a Bíblia e esmiuçava para pegar o pastor lá. Mas isso aqui tá errado, né? Então não tem nada a ver. E a Uhum. turma respondia, né? Até que chegou um que era engenheiro também, falou: Não, peraí, que dúvida você tem? Não, mas aqui a velocidade. Não, dá sim, aqui tal. E o cara começou a mostrar. Então eu fui convencido primeiro, né, pela razão, né? Tecnicamente. Tecnicamente, pela razão, né? E a minha conversão foi um negócio estranho. Eu estava num culto, a minha esposa me levava lá, no começo eu deixava ela e voltava, né? Aham. Aí ia embora. Aí um dia eu vinha da Venezuela, fui na Venezuela, voltando da Venezuela, fui com as malas, falei, vou fazer uma surpresa, eu vou entrar hoje na igreja. Aí deixei com os diáconos, o pessoal falou, a Cláudia deve estar aí dentro, a gente entrou agora, não sabemos, tal. Eu entrei, e aí fiquei procurando a Cláudia, não achava, né? E a mala lá no junto com os diáconos. Eu falei, gente, onde é que tá essa turma, né? A Cláudia e a Bia, né? Eu olhando, não achava. Aí de repente um pastor um baixinho, meio gordinho, entrou lá e começou a pregar. E falou minha vida inteira. Eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus do céu, a Cláudia falou tudo da gente aqui, meu. Uhum. E fui no cara. No final do culto eu fui nele, né? E aí o outro pastor falou, Marcelo, você entrou na igreja, você nunca entrou aqui, não sei o que e tal. Eu falei, não, então eu queria falar com esse pastor aqui, porque ele falou algumas coisas, né? Aí eu falei assim, esse aqui é o pastor Morrone, então o pastor Morrone, ele tá. Faz 5 anos que ele não vem aqui. Eu falei, mas ele não conversou com a Cláudia? E falei, rapaz, não conhece a Cláudia. A Cláudia é nova aqui na igreja, ele está na outra igreja, lá no Campo Belo. Uhum. Eu falei, mas pastor, ele falou um monte de coisa nossa. E aí o pastor falou assim, Deus está falando com você. E aí eu comecei a ir para a igreja. E fiquei um ano e meio apurriando a cabeça dos pastores. Foi um ano e meio de luta. Né? O cara olhava, ele olhava eu entrar assim e falava, meu Deus do céu, o cara vem de novo aí. E aí, num dos cultos, eu ouvi nitidamente no meu pensamento a voz do Senhor, falou assim, ajoelha e começa a orar. Eu falei, gente, aí eu olhei e falei, será que não tem alguém falando comigo? Né? E aí eu ajoelhei no meio de um culto. A Cláudia falou assim, o pastor está pregando, agora não é a hora de ajoelhar. Eu falei, mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Ela falou assim, então pega que eu vou ajoelhar também. Pau. Uhum. Ficou junto. E ele passou minha vida inteira. Ele fechou, e eu usava muito aquele projetor de slide, né, da minha época, né, que clec, clec, né? Isso aí. E começou a passar aqui, clec, 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 clec. Aí chegou no final, ele falou, tô chegando até o dia de hoje. Apaga tudo que está aqui para a esquerda e agora você vai ser meu servo e vai ensinar o povo lá. Aproveitar que você tem essa característica de dar aula, de professor, você vai ensinar meu povo. Uhum. Eu falei, tá bom. Levantei, sentei. Aí no final do culto chamei o pastor, falei assim, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, mas eu estou um ano e meio, toda semana eu falo com você, hoje que eu não falei. Aí eu me batizei e foi nítido, né? O direcionamento foi para ensino. Uhum. Quando aconteceu isso, aí eu entrei no seminário, né? Eu falei, não, eu vou entrar naquele que vai, é um seminário que é pesado, né? Se você entrar no seminário é uma coisa louca, né? É. Porque, né? Tem hora que você tem vontade de não ser cristão, né? E pegar um professor daquele e bater até não aguentar É, mais, né? queimar o trabalho. Não, É, queimar isso não, aqui. queima isso aqui de uma vez, né? Aham. E só que eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu parei tudo e fui estudar no seminário. Uhum. E fiz 4 anos estudando mesmo. Então, peguei. Por quê? Porque é o ministério que Deus colocou, né? Quando você aprende em ciências exatas você aprende isso, e ciências humanas e administração você aprende isso também, né? Você coloca uma meta, você vai, né? Uhum. Você arma com todos os caminhos aqui, olha o objetivo e sai, né? Como Paulo fazia, né? Ele pontuava as cidades e ia atrás. Voltava, depois ele reconfirmava, né? Então,
né? Era um gestor, né? Aham. E eu tentei fazer isso, né? E colocar essas metas, né? E aí tem algumas coisas que eu tenho mais afinidade, né? Geralmente tenho afinidade por disciplinas, são disciplinas customizadas, disciplina que os professores não querem muito, né? Aham. Geografia, tal. É. O cara quer Novo Testamento, né? Antigo Testamento, né? Mas não, né? O seu pai não tá ouvindo, não, né? E eles não querem muito, né? Aham. Essas disciplinas mais chatas, né? E eu falei, não, eu quero, né? Eu quero porque eu quero trabalhar em cima de ambientação, quero trabalhar em cima de como os personagens viviam, né? Então era Uhum. essa é a noção aí. Caramba, que legal. E como que você decidiu entrar no Seminário Batista Nacional? Então, é porque lá na igreja que eu estava, o presidente da nossa igreja, o presidente geral da igreja, era, era filho do pastor Paulo Oliveira. Ah, E de sim. vez em quando o pastor Paulo vinha lá. E aí os caras olhavam e falavam assim, nossa, olha lá, o seminário deles é uma fera, é Hum, fácil de entrar, mas é difícil de sair, e começava, né? E eu falei, cara, eu quero isso daqui, né? Aí eu falei, Cláudio, ó, eu vou, né, vou fazer isso. Naquela época a gente estava até numa igreja, a nossa igreja pediu que a gente abrisse uma igreja no aeroporto e tal, a gente deixou ela bonitinha e tal. uhum, Falei, Cláudio, eu vou ter que voltar e eu vou ficar num... Aí eu entrei na Igreja Batista Ágape, que era bem pertinho do seminário. E trabalhei na área de ensino lá, tudo, e fiz os 4 anos, sabe? Eu demorava 10 minutos para chegar na igreja e 15 para chegar no seminário a pé, uhum, né? Porque eu já tinha mudado para Barra Funda. E aí eu fiz 4 anos, mas eu parei tudo. Eu parei, né? Só fiquei com a empresa mesmo e seminário. E uhum. era até 1h30 da manhã, 2 horas fazendo trabalho, tudo. Então me dediquei. Esse foi e aí consegui passar, mas é uma luta, né? Porque tem muito trabalho para fazer, um monte de coisa, né? É, então, e ainda mais quando você quer, assim, tem gente que é com assim com tudo na vida, mas É, quer levar o seminário meio não que empurra dá. com a Não barriga, tem mas jeito, não tem quando você jeito. pega pra Obra de aprender, Deus é sério. Eu nunca estudei tanto, cara. Não é uhum, brincadeira. Engenharia a gente estudava tudo, mas olha, em física a gente estudava tudo, mas eu, assim, em seminário, nunca estudei tanto de coisas tão diferentes, né? Então, sabe, o cara mais bonzinho pedia pra você ler a Bíblia em um semestre, sabe? Tá louco o negócio. Não, o meu fardo é leve lá com os alunos, viu? é, O meu é tranquilo. Os caras não podem reclamar, não falam assim, não, você é o menos pior aqui, né? que os caras falam que quando o professor foi aluno, ele desconta o que ele sofreu nos Resolveu alunos nos dele. alunos, né? Então, lá o pessoal é pesado. Eu sou até meio tranquilo com isso, mas eu acho que a gente tem essa, assim, você tem que abrir sua mente pro Deus deu o mundo inteiro para você. Então não Uhum, tem problema nenhum você fazer horta sem entender de botânica, sem entender de microbiologia, sem entender de física, sem nenhum problema. Você pode ser multidisciplinar. Eu acho que as pessoas têm que ter essa cabeça assim uhum. de, né? O cara bate um assunto, você conversa. É uma É, maneira de evangelizar. Você pega um cara que é administrador, você conversa. Você pega um cara que é biólogo, você conversa. Você pega um uhum, cara que é micro, não sei o que, você conversa. Você pega um cara de informática, você conversa. Então, eu acho que você tem que conversar com todos os públicos. Para isso, a sua cabeça tem que ser multifacetada, né? Você exatamente. abre, você vai falar sobre o quê? Sobre isso. Você abre a gaveta de engenharia, você abre a Uhum. gaveta de não sei o quê. E aí vai. E aí, quando você leva a teologia, eu falo assim, mas um cara com tanta coisa de exatas, não sei o que lá, como é que você foi? Né? O meu primo, quando eu me converti, meu primo falou assim, nossa, você entrou nessa? Eu falei, entrei, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, inicialmente foi contestando, né? Uhum. Que é a pior maneira, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, mas depois foi porque Deus falou comigo, cara. É, E você aí é eu meio que fui, guiado, né? e aí eu fui pedindo conhecimento, ele foi dando. Uhum. E aí eu lia, falei, não, o senhor deu para Salomão, dá para mim também, né? E ele foi pontuando isso em cada uma dessas áreas. Então eu acho que o crente ele tem que entender de um monte de áreas diferentes. Se o cara vai falar de futebol, você fala da velocidade da bola, na tangencial, pô, sabe? Você tem É, que saber. mas você tá no assunto, Você né? está no assunto. Você tem que Uhum. ler todas as coisas para você se ambientar. Às vezes eu tenho alguns assuntos que eu não consigo acompanhar tão rapidamente, mas alguma coisa, pelo menos a base, você tem que entender e tem que saber, né? Uhum. E trazer isso, o professor ele tem que trazer essas coisas que são complicadas, né?
ou as pessoas pensam que são um pouco complicadas, trazer para o cara entender. Fala, É. agora eu entendi, né? Acho que na verdade, até esse é o papel do professor, né? Professor, tem que trazer para o cotidiano, que o cara fala assim, agora eu entendi, né? E assim, e até uma característica do nosso seminário, que o professor ele pega o negócio e mostra pro cara assim, ó, isso você vai usar assim na igreja, Na né? prática. Na prática. É E isso aí. isso é, eu acho que é o mais importante pro É, aluno ali, o que ele mais ganha é com isso, né? é verdade. Que É ele isso vai mesmo. levar para trabalhar na igreja. Muita gente até olha e fala assim, puxa vida, eu usei. Eu falei, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai usar na igreja, usa na sua vida. Uhum. Você tem que ter um plano na sua vida e mostrar para Deus. Deus pode mudar no meio do caminho? Pode. Assim como o caminho da santidade, é uma escada. Né? Tem degrau que é maior. Uhum. Aqui, esse aqui eu tenho que ficar mais porque é um problema que eu tenho desde a infância. Eu tenho que ficar ali mais tempo. Uhum. E aí você sobe mais um. Você sobe olhando para o que é santo. Né? Você não vai ser perfeito aqui nesse mundo, né? Uhum. Só depois, né? Mas aqui você olha para o perfeito, né? E vai subir na escada. Sim. Essa. Para subir a escada, você tem que entender do seu ambiente. Eu penso muito isso, né? Você tem que entender do meio ambiente, né? Nós estamos falando agora de acústica, né? Aham. É física pura, né? Que a gente está fazendo. Ó, chega mais perto, mais longe e tal, e vai. Sim. Né? Estamos sendo iluminados aqui, tá? Isso é ótica, né? Então, as coisas que estão no mundo têm que ser usadas, né? Salomão falava, era um jurista lá, né? E ao mesmo tempo ele iria para construir uma mina de cobre. Uhum. Não tem nada a ver, não. Metalurgia com não sei o que, não. O cara sabia tudo. Por quê? Ele pediu isso a Deus. Né? Eu acho muito, eu sou muito dessa tese aí. Você tem que Então, entender eu todas as assim, disciplinas. já ouvi muita gente falando, não, você tem que ser um especialista, não sei o quê, focar numa coisa, mas você, não pode ser só isso também, né? Não, não. Não dá. Tem uma frase antiga já de um administrador, ele dizia assim, pense local, né? Então você tem que ser bom em cada uma das suas áreas, né? Se eu vou falar de geografia, eu tenho que fazer. Eu quando fui para Israel, eu coletei tudo quanto foi amostra de terra e água. E levei, o cara da Receita Federal abriu e falou assim, dessa cor eu nunca tinha visto. Eu falei assim, não, isso aqui é terra, isso aqui é do Mar Morto, isso aqui é não sei o que e tal. Eu fiz uma análise físico-química do. Mas é importante isso? Claro que é, né? Se ambienta, né? Então, aí você traz tudo isso que seria ciências exatas para a teologia. Você enriquece o seu conteúdo ali que você vai passar pro pessoal, né? Às vezes o cara está tendo aula de geografia, de repente eu ponho análise de água do Mar Morto. O cara fala, nossa, o que é isso aqui, né? Não, você tem que entender o que é pH, o que é isso, o que é aquilo, para você entender a condição do cara lá na época, né? Por que os peixinhos morriam? Com isso aqui dá para alguém viver? Ah, não dá. Eu falei, então, por isso que morre todo mundo, por isso que é Mar Morto, né? E outras coisas, a gente vai tentando trazer toda essa realidade, né, para as coisas lá, né? Quando eu fui para Israel, foi para estudar teologia mesmo, né? Então, e principalmente geografia e arqueologia, eram os dois focos, né? E aquilo foi uma coisa de louco, né? Porque só tinha arqueologia e geografia. Eu fui numa expedição de estudo, né? Não foi. Você não foi como o Não pessoal foi, vai conhecer vamos lá Casa do comprar. Bom Não, eu tive que Samaritano. levar minha mulher para comprar o lenço e tal, né? Aham. E aí, arqueologia e geografia bíblica e gastronomia, eu comprei tudo quanto foi tempero. Eu vim com uma mala de tempero, deu até excesso de bagagem, porque tinha tudo, né? Cominho, tudo de lá. Eu trouxe para trabalhar com gastronomia bíblica, né? Então, eu aproveitei toda a viagem para trabalhar nas disciplinas que eu dou aula. Aham. Né? Então, geografia bíblica, arqueologia, gastronomia, etc. E para entender direito como funciona Israel, né? E trazendo isso para depois até para a parte contemporânea. Olha, o judeu ele olha e ele fala assim, não, isso aqui era de Salomão, então é nosso. Né? Sim. Então a cabeça dele funciona diferente. Para entender isso, é entender usos e costumes, sabe? Eles fazem, né? Eu fui num restaurante que era. O cara é até. Ele é de um outro país, eu não lembro qual é. Mas ele se especializou em gastronomia bíblica. Ele tem todos os condimentos que estão na Bíblia dentro do restaurante dele. Ele planta. Então ele vai, o cara pega e usa para os pratos. E é louco o negócio, né? Era um negócio que eu sempre quis. Né? Os meus sonhos lá, às vezes, não é ir lá no mercado para comprar as coisas do lenço e tal, né? Aham. A calça, não, era
Era para estudar a Bíblia, né? Uhum. E foi maravilhoso, assim. E as fotos, eu tirei 3.500 fotos. Caramba. É, aí deu uma encurtada para 1.800, né? E eu passo uma parte disso, né? Eu falo, ó, pessoal, eu fui aqui, ó, tá vendo? Isso é Eu uma foto de lá, dei não lá, eu é? fui aqui é Qumran, eu fui lá onde tem Uhum. o banho, né, o banho dos possíveis essênios lá, tava assim e tal. Então, foi um negócio assim para trazer para cá, né? Trouxe um monte de objetos que o pessoal pode olhar e falar, puxa, tal. Eu vou fazer microscopia de cada uma daquelas terrinhas lá que eu trouxe para mostrar para o pessoal, tudo. Então, mistura tudo, né? Uma parte que a gente faz é química, outra parte é física, outra parte é teologia, tudo. Mas isso tudo tem que ser para engrandecer o reino de Deus, entendeu? Uhum. Então você tem que conversar com os diversos públicos, porque esses caras é que vão ser evangelizados, né? Esses Sim. caras e essas caras é que vão ser evangelizados. Então, se você se ambientar e ficar no ambiente dele e falar, puxa, você já estudou microbiologia? Não, eu fiz análises clínicas, né? Quando eu era moleque, né? Fiz técnica em análises clínicas. Então o cara Caramba. fala de medicina, eu falo, não, eu entendo. Eu falo assim, não, mas a contagem plaquetária tal, eu fazia, só que eu antigamente era na mão, né? Agora você põe no cu, né? Mas, né? Aham. Eu vivi isso, né? E áreas diferentes, né? Então, recado que eu dou para vocês. Abre a cabeça e põe um monte de gaveta lá para você vai abrindo na hora que precisa. Uhum. Essa é a ideia.